Fala pessoal do CPA, tudo certo? Como é que estão? Nossa aula de hoje vai ser uma aula de correção de exercício. Vou corrigir aquela lista que eu passei para vocês na quinta-feira passada e antes de eu começar a correção, a gente vai fazer aquele pequeno resuminho que eu faço em todas as aulas. Espero que vocês estejam vendo bem, eu estou cuidando aqui com a questão do foco. Para começar o nosso resumo, começar pela nossa tabela trigonométrica, tabela de seno, cosseno e tangente. Então, seno, cosseno e tangente, 30, 45, 60. Aqui faltou uma coisinha, né? Um meio. 30, 45, 60 de seno, cosseno e tangente. Lembrado que o seno é oposto sobre hipotenusa, cosseno é adjacente sobre hipotenusa e tangente é oposto sobre adjacente. E também lembrar seno e cosseno. Essas são as leis de seno e cosseno que a gente viu na última aula. Lei de seno, o lado está para o seno de A, o B está para o seno de B e o C está para o seno de C. Lei de cosseno, lado ao quadrado é igual ao outro lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do primeiro ângulo. Quando a gente fala de lei de seno e de cosseno, a gente precisa lembrar que como que eu vou usar essas duas leis? Se eu der para vocês dois lados e um ângulo só, lei de cosseno. Se eu der para vocês dois ângulos e um lado, lei de seno. Tudo bem? Vamos começar então a nossa lista. Já fiz aqui o meu primeiro desenho, sempre muito belo e bonito e formoso. Vou ler para vocês a questão. Um teleférico deve unir os topos de A a B em dois morros. Para calcular a quantidade de cabo de aço necessária para unir de A até B, um engenheiro mediu a altura dos morros. Um morro tem 108 e o outro tem 144. E mediu o ângulo que a reta AB forma com a horizontal, obtendo 32 graus. Quer dizer, do topo do morro, de 108 metros, até o topo do morro, de 144, é a distância do cabo que ele quer passar. E esse ângulo do cabo com a horizontal é de 32 graus. Vamos continuar lendo. A figura mostra o esquema que representa a situação. Calcule a distância entre os pontos A e B. Então, vou dizer que aqui é x, que é o que eu quero descobrir. Dados. Seno de 32, cosseno de 32 e tangente de 32. Primeira coisa que a gente tem que ver nessa questão é o seguinte. Esse morro aqui, o topo dele, ele tem 108 metros. E esse 144. Da onde que apareceu esse 36 aqui que eu já desenhei? Como ele me diz que é uma reta com horizontal, esse pedaço, esse topo do morro, esse morro todo, ele iria exatamente até aqui. Até esse ponto, que é horizontal com o topo do outro morro, são 108 metros. Até o topo do nosso segundo morro seria o restante até dar 144. Então, seriam 36 metros. E aí, olha o que se formou. Se formou um triângulo retângulo, que tem como cateto oposto 36 e hipotenusa o que eu quero descobrir. O que eu preciso calcular, então? Eu preciso calcular o valor desse x. Que relação que eu vou usar? Volta aqui em cima e me diz qual é a relação que usa cateto oposto e hipotenusa? Seno. Então, eu vou dizer que o seno de 32, vejam que a informação do seno de 32 está lá no exercício, é 0,52. É igual ao cateto oposto, que é 36, sobre a hipotenusa, que é o que eu quero descobrir. Vou substituir, vou ter que é 0,52, é igual a 36 sobre x. Como que eu vou resolver isso? Esse x que está dividindo vai passar multiplicando. O 52 que vai estar multiplicando vai passar dividindo. Então, x vai ser 36 sobre 0,52. Para resolver isso aqui, pode resolver usando o decimal, ou pode pegar esse 0,52 e transformar em fração. De qualquer uma das duas formas vai estar correto. Então, o valor de 36 dividido pela 0,52 é 18,72. Esse é o valor de x, que é a distância do topo do morro 1 até o topo do morro 2. Vou passar um traço aqui para irmos para a segunda questão. Certo? Vou voltar aqui para cima. A segunda questão é uma questão de triângulo, onde ele dá essa
essa figura. Ele diz que esse pedaço é 10, aqui é 45 graus e aqui é 30 graus. Determine o valor de x na figura. Para eu determinar o valor de x nessa figura, a gente vai ter que lembrar de uma relação que é a seguinte. Se aqui é 45 graus, aqui a gente sabe que é 90 para os dois lados. Se aqui é 45 graus, esse triângulo daqui, ele é um triângulo isósceles, porque aqui também teria que ser 45 graus. Ele sendo um triângulo isósceles, esse lado e esse lado aqui tem que ser igual. Então aqui é 10. Agora, eu vou pensar somente no triângulo do lado de cá, que eu tenho que é o ângulo 30, o lado 10 e o lado x. 10 e x são catetos opostos e adjacentes. Qual é a relação de cateto oposto com cateto adjacente? Tangente de 30 é igual cateto oposto, que é 10, cateto adjacente, que eu quero descobrir que é x. Lá na minha tabela, eu vou lá descobrir quanto que é, eu vou lá ver quanto que é a tangente de 30, que é a raiz de 3 sobre 3. Feito isso, a gente vai fazer a multiplicação dos meios pelos extremos, que é multiplicar cruzado. Vou ter que raiz de 3x é igual a 30. Raiz de 3 que está multiplicando vai passar dividindo. 30 sobre raiz de 3. Posso deixar dessa forma? Posso ter um raiz de 3 no denominador? Não. Vou ter que fazer a racionalização, que é multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3. Isso vai ser 30 raiz de 3 sobre 3. Vou simplificar ainda e ter 10 raiz de 3. Ok? Tudo bem? Está feita a nossa segunda questão. Passei um traço aqui. Vamos para a questão número 3. Certo? Vamos ler a questão 3. Uma escada deve ser construída para unir dois pisos de um prédio. A altura do piso mais elevado em relação ao piso inferior é de 8 metros. Para isso, foi construída uma rampa plana unindo os dois pisos. Sabendo que o ângulo formado pela rampa com o plano é de 33 graus, calcule o comprimento da rampa. Se a gente pensar um pouco nessa questão, ela é uma questão bem parecida com a primeira. Por quê? Ele diz que uma escada deve ser construída para unir dois pisos de um prédio. A altura do piso mais elevado, quer dizer, o mais alto, em relação ao piso inferior, é de 8 metros. Quer dizer, a diferença entre o piso mais alto para o piso mais baixo é de 8 metros. Para isso, foi construída uma rampa plana, unindo os dois pisos. Sabendo que o ângulo formado pela rampa com plano horizontal é 33 graus, calcule o comprimento da rampa. Beleza, eu vou fazer o desenho dessa questão 3. Então, eu vou desenhar só o triângulo que formaria com a escada. Ó. A distância de altura de um para outro é de 8 metros. E o ângulo que é formado é de 33. E ele quer descobrir x. Viram que é bem parecido com a primeira? Então, eu vou dar somente o resultado para vocês. X vai ser igual a 14,81. Esse valor é aproximado, tá? Ele é aproximado porque é um número infinito, então a gente está só aproximando com duas casas decimais. Viram que ele é bem parecido com a primeira questão. Vamos para a questão número 4. Vou passar um risco aqui e vou para a questão número 4. A questão número 4 diz o seguinte: um observador no ponto O da figura abaixo vê o prédio sob um ângulo de 105 graus. Se esse observador está situado a uma distância de 18 metros do prédio e a altura de 18 metros em relação ao terreno horizontal,
Calcule a altura do prédio. Beleza. Então acontece isso aqui, né? Aqui a gente tem o prédio, que é o que eu quero descobrir. Sabe-se que o observador ele vai estar a uma distância de 18 metros, certo? E formando um ângulo de 105 graus da onde ele está observando. Então, essa distância aqui é 105 graus. Sabemos que aqui é 18, certo? Porque seria a distância do prédio até o observador. E eu quero calcular toda essa distância aqui. Se aqui é 90 graus e aqui esses dois lados são 18, porque diz que está a uma altura de 18, a gente já garante que esse triângulo de baixo é um triângulo isósceles, certo? Porque os lados são iguais. Se é um triângulo isósceles, ele tem que ter ângulos iguais. Se na questão me disse que todo esse ângulo é 105 e eu sei que esses dois ângulos têm que ser igual, esse ângulo obrigatoriamente tem que ser 45. Se tudo tem que ser 105, se tudo tem que ser 105, e eu acabei de descobrir que esse pedaço é 45, o outro pedaço tem que ser 60 graus. Essa altura do triângulo eu já tenho, do prédio eu já tenho, que é 18. Desculpa, não é x, é 18. Só preciso descobrir quanto que é essa distância até aqui. Que aí a distância total do prédio vai ser 18 mais esse valor. Essa distância até aqui vai ser formada por um triângulo que a gente acabou de fazer, que tem ângulo 60, x o que eu quero descobrir, e lado 18. Qual é a relação que usa cateto oposto e cateto adjacente? Tangente. Então, eu vou dizer que a tangente de 60 é igual ao cateto oposto, que é x, cateto adjacente, que é 18. Tangente de 60, eu sei quanto é que é, raiz de 3. Igual a x sobre 18. Esse 18 que está dividindo vai passar multiplicando. Vou ter x igual a 18 raiz de 3. Se vocês observarem lá na questão, a questão está dizendo que raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, eu vou dizer que x é 18 vezes 1,7. X vai ser igual a 30,6. 30,6 é o valor de x. Como ele quer o valor do prédio eu vou ter que somar x mais 18. Então, 30,6 mais 18 é 48,6 metros. Viram que, novamente, a gente usou aquela informação do triângulo isósceles, né? Então, essa informação vai aparecer várias vezes. Várias vezes acontece esse mesmo tipo de coisa. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Vou pegar uma nova folha. Já estou aqui com a minha nova folha e já com o meu desenho já feito. Vamos ler a questão 5. Um jovem curioso observa da janela do seu quarto, aqui, uma banca de revista, bem em frente ao seu prédio, segundo um ângulo de 60 graus. Então, ele está exatamente aqui, olhando a um ângulo de 60 graus. Uma vertical. Desejando avaliar a distância do prédio até a banca, Patrick sobe 6 andares, aproximadamente 16 metros. Então, como ele estava aqui, subiu 16 metros, 6 andares, 16 está nessa posição. Até o apartamento de um amigo. Passa a avistar a banca do ponto B, segundo o ângulo de 30 graus. Calcule a distância D, que é a distância do prédio até a banca. Certo? Vamos de novo prestar atenção na questão dos ângulos. Se ele primeiramente via sobre um ângulo de 60 graus, quanto que mediria o ângulo complementar dele, suplementar dele? 120. Por quê? Porque a soma desses dois ângulos tem que dar 180. E agora, pegue esse triângulo daqui e verifique ele novamente.
120 mais 30, 150. Para 180, 30. O que acontece quando eu tenho dois ângulos iguais? Dois ângulos iguais vai formar um triângulo isósceles, e um triângulo isósceles tem dois lados iguais. Logo, se ele subiu 6 andares, que eram aproximadamente 16 metros, e formou o mesmo ângulo, aqui também tem que ser 16. Agora, eu só preciso vir aqui e verificar quanto que é a distância do prédio até a banca. Se esse ângulo é 60 e 16 é hipotenusa, a distância até a banca seria um cateto oposto. Qual é a relação que usa cateto oposto e hipotenusa? Seno. Então, seno de 60 é igual ao cateto oposto, que é D, sobre hipotenusa, que é 16. Quanto que é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a D sobre 16. Nem preciso multiplicar cruzado, posso só pegar esse 16 que está dividindo e passar multiplicando. Então, eu vou ter 16 raiz de 3 sobre 2. E depois ainda, né, simplificar esse valor, que vai ser 8 raiz de 3. O exercício não está me dizendo quanto que é o valor de raiz de 3, então minha resposta pode acabar aqui mesmo. Certinho, pessoal? Tudo bem? Vamos para a próxima questão, questão número 6. Questão 6 diz o seguinte: para levar sua mulher até o alto do pedestal ou trazê-la até o chão, o viking usa uma escada, medindo 2,4 metros. Presta atenção que a escada mede 2,4, certo? Então, aqui está o pedestal e aqui está a escada. A escada mede 2,4. A escada faz um ângulo θ com o chão. Então, θ é o ângulo. Sabe-se que seno de θ é tanto, cosseno é tanto e tangente é tanto. Ele me deu o valor. Pergunta é, calcule a altura H do pedestal. Então, que altura H? Temos aí um triângulo retângulo, e esse triângulo retângulo eu quero saber o valor de H. Em relação a θ, o H é o cateto oposto. Qual é a relação que usa cateto oposto e hipotenusa? De novo, seno. Só que seria seno do ângulo. O ângulo é θ. Seno de θ é igual ao cateto oposto, que é H, sobre hipotenusa, que é 2,4. O seno de θ, ele disse quanto é que é. Seno de θ era 4 quintos. Então, eu vou substituir. 4 quintos é igual a H sobre 2,4. Esse 2,4 que está dividindo, eu vou passar multiplicando. Vou dizer, então, que H vai ser 4 vezes 2,4 dividido para 5. Logo, essa altura. Para poder fazer essa conta aí, pessoal, vocês podem transformar aquele 2,4 em fração e multiplicar por 4 e dividir por 5, ou podem fazer assim mesmo, 2,4 vezes 4 e depois dividir por 5. Essa altura é de 1,92. Tudo bem? Então, a altura do pedestal onde ele quer levar, onde o H quer levar a sua esposa, é de 1,92, certo? Vamos para a próxima questão, que é a questão 7. Certo? Deixa eu posicionar aqui para vocês. Vamos lá. Um estudante de engenharia vê um prédio do campo da UFSM construído em um terreno plano, sobre um ângulo de 30 graus. Aproximando-se do prédio mais 40 metros, passa a vê-lo sobre um ângulo de 60. Considerando que a base do prédio está no mesmo nível dos olhos dos estudantes, então a altura H em metros do prédio é igual a... O que acontece? Ele está em um determinado ponto, sobre um ângulo de 30 graus, aproxima-se do prédio 40 metros e passa a ver sobre o ângulo de 60. Então, ele vê assim. Primeiramente, sobre um ângulo de 30 graus. Depois de andar 40 metros, ele vê sobre um ângulo de 60 graus. Ele quer descobrir essa altura, e aqui é 40. Esse exercício é muito parecido com o exercício 5. A mesma ideia, ó.
era 30, depois passou a ser 60. Lá no exercício 5, a diferença é que o prédio está ao contrário. Questão 5 e questão 7 é igual. Vou só dar o valor da questão do valor x, porque tem o mesmo valor. X é 20 raiz de 3, que é a letra B, certo? Muito parecida com a questão 5. Se ficarem alguma dúvida lá da 5, daí a gente pode entrar em contato comigo. Próxima questão, questão 8, que já tem um desenho ali, que eu vou tentar reproduzi-lo. X, 6 e 8. De cara, a gente já percebe que eu não vou ter que fazer com um triângulo retângulo que nem eu estava fazendo antes. Por quê? Porque não é um triângulo retângulo. Ele pede para determinar o valor de x. Vou ter então que aplicar uma das duas leis, ou lei de seno ou lei de cosseno. Como que eu vou saber qual lei que eu vou aplicar? Se vocês prestarem atenção, ele está envolvendo dois lados e um ângulo. Quando envolve dois lados e um ângulo, a gente usa a lei de cosseno. Então, vamos usar a lei de cosseno nisso. A lei de cosseno diz que é o lado ao quadrado, o lado oposto ao ângulo dado, 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, menos 2 vezes 6 vezes 8, vezes o cosseno do ângulo. O cosseno de 60 é 1/2. Agora, depois de ter colocado na fórmula, vamos só resolver isso. X ao quadrado vai ser 36 mais 64. Esses dois aqui eu posso simplificar. Menos 48. X ao quadrado vai ser 36 mais 64, que é 100. 100 menos 48 é 52. Ok? Esse quadrado vai passar para lá como raiz. Então, raiz de 52. Essa é a resposta. Poderia deixar assim ou ainda poderia simplificar. Simplificando isso, a gente teria que 52 dividido por 2 é 26, dividido por 2 é 13. Então, isso aqui eu também poderia escrever como 2 raiz de 13. Qualquer uma das duas respostas estaria certo. Tá bom? Próxima questão, vou pegar uma nova folha. Então, voltamos aí, já estou com uma nova folha, já está com toda desenhada, a mágica da edição. E vamos à questão 9. Diz o seguinte, no triângulo AB e C, os lados AC e BC medem 8 e 6, respectivamente. O ângulo A mede 30. Calcule o seno do ângulo B. Primeira coisa, professor, eu desenhei um triângulo retângulo. Em algum momento disse que é um triângulo retângulo? Não. Mas eu posso desenhar? Nada te impede. Só que quando tu desenha um triângulo retângulo, tu está firmando os ângulos. Se um é 30, obviamente o outro vai ser 60. Como eu desenhei aqui, eu não estou dizendo que é um triângulo retângulo, eu estou trabalhando com um triângulo genérico. Claro, eu estou dizendo que AC é 8 e BC é 6, como diz a questão. Tá, mas se não for um triângulo, eu vou ter que usar uma lei. Que lei que eu vou acabar usando? Se eu tenho dois lados e um dos ângulos, eu teria que usar a lei do cosseno. Só que eu tenho que descobrir um ângulo. Então, e não um lado. Eu teria que ter os dois ângulos, então eu vou usar a lei de seno. A lei de seno diz o quê? Que o lado está para o seno do seu ângulo. Lembrem que na questão ele quer o seno de B. Então eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que o 8 ele está para o seno de x, que é o seno de B que a gente quer. Seno de B. Assim como o 6 está para o seno de 30. Essa é a relação da lei de seno, não é? Com essa relação eu vou descobrir o valor de seno de B, que é o que ele quer. Seno de 30 eu sei quanto é que é 1/2. Então, eu vou reescrever isso como 8 está para seno de B e 6 está para seno de 30. Opa, esse sinal de igual ficou horrível, né? Está para 1/2. 6 dividido para 1/2 é 12.
certo? Vocês podem fazer o método orelha. Então, eu vou dizer que o 8 está para seno de B, assim como 12, que é 6 dividido para 1 meio. Agora, esse seno de B que está dividindo, eu vou passar multiplicando, e o 12 que vai estar multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, eu vou ter que seno de B vai ser 8 dividido para 12. Acabando, chegando aqui, já estou no resultado. Esse já é o resultado. O que eu máximo posso fazer aqui é simplificar. Vou dividir por 4. 2 terços. Esse é o seno de B. Tudo bem, pessoal? Certinho? Questão 10 e questão 11 são bem parecidas com outras questões que a gente já fez. Aqui na questão 10 ele está dando quanto que é o ângulo de 60, ele está dando quanto que é o seno, cosseno e tangente de 65. E na questão 11 ele está dando, a gente sabe quanto que é o seno, cosseno e tangente de 60 para poder usar isso. Ele tem duas incógnitas em cada uma delas. Na questão 10 ele está dando hipotenusa e na questão 11 ele está dando o cateto oposto. Então, para mim descobrir o valor de x, por exemplo, eu só preciso lembrar qual é a relação que usa cateto oposto e hipotenusa. Então, seno de 65 é o cateto oposto, que é x, sobre hipotenusa, que é 9. Esse seno de 65 está sendo dado, é 0,91. Então, eu vou substituir por 0,91 e esse 9 que está dividindo eu vou passar multiplicando. Logo, x vai ser 0,91 vezes 9. X vai ser 8,19. Para descobrir o valor de y, eu vou ter que usar outra relação. O y é um cateto adjacente, então eu vou ter que usar cosseno de 65, que vai ser y sobre 9, que eu vou resolver exatamente da mesma forma. Cosseno de 65 lá na questão está me dizendo que é 0,42, eu vou substituir, e o 9 que está dividindo vai passar multiplicando. Então, y vai ser 0,42 vezes 9. Y é igual a 3,78. Certo? A questão 11 é muito parecida com isso, vocês conseguem resolver da mesma forma. Eu vou dar o resultado direto aqui, ó. B é 12 e A é 24, certo? Resolvemos todas as questões da nossa lista, espero que ninguém tenha ficado para não entregar a lista. Na aula de terça-feira a gente volta a se ver. E para a aula de terça-feira, provavelmente a gente já tem novidades sobre as provas. Infelizmente vai ter que sair uma prova nesse formato. E na aula de terça-feira a gente conversa um pouquinho melhor. Lembrando que terça-feira vocês também têm assistência para tirar todas as suas dúvidas. E alguma dúvida um pouco mais crítica, vocês podem entrar em contato comigo. Claro, horários não exóticos. Tudo bem? Deixo um grande beijo para vocês. Como sempre, digo que eu estou com muita saudade, cada vez aumenta mais. E até mais. Tchau, tchau.